Sabe aquelas séries ou desenhos, né? Na maioria das vezes eram desenhos. Que você assiste quando criança, aí você cresce e o negócio tá tipo podre, véi, jogue fora, queime com fogo. Eu não me lembro de ser assim tão ruim, não. Isso meio que me aconteceu com The Umbrella Academy. Sim, como pode uma série tão recente, tecnicamente, marcar uma infância? E que pra quem nasceu em 2004, como eu, não era pra eu ter assistido isso quando criança, né? Na verdade, não fui bem criança, era meio que era um pedro da Charlie XX. Eu era meio que pré-adolescente, mas assisti mesmo assim na primeira temporada. Aí eu fui acompanhando o lançamento das temporadas. Só que a quarta temporada demorou muito pra ser lançada, então eu meio que larguei de mão e nem assisti. Aí eu tava no meu YouTube, né? Porque eu tava cansado do TikTok, ele tava meio que me abduzindo toda a minha mentalidade e essas vibes aí espirituais. E daí eu fui pro YouTube e eu vi uns vídeos de um povo dizendo que essa quarta temporada tava meio podre, tava bem xoxinha. E quando eu vejo algo ruim, eu quero ver até o fundo pra ter a minha própria opinião sobre. Porque eu sempre fui esse tipo de pessoa que demora pra acreditar no que as pessoas falam. E que é teimosa, enxerida, não escuta conselhos. Resumindo, pessoa que só se fode. E daí eu gosto de ver o circo pegar fogo, mas também refletir, né? Por que o circo está pegando fogo? Aí eu fui reassistir todas as temporadas pra eu não me perder na hora de assistir a quarta. Na minha cabeça, The Umbrella Academy era perfeito, era tipo o ápice das melhores séries já existentes. Aí quando eu fui reassistir, meio que desceu muito no meu ranking. Que ranking? O que? Eu lá tenho ranking pra série, vai tomar no cu. E hoje vou analisar a série como um todo, tá? Na verdade, não analisar, porque eu não vou resumir essa porra, não. Você que vai lá assistir este caralho, porque se eu tirei 40 horas da minha vida pra assistir essa porra, você também já tirou, né? Como assim você não assistiu a série antes de estar aqui? Vai ter spoiler pra caralho. Mas caso você não queira assistir, também seria uma ótima ideia, porque você vai economizar tempo, né? O meu que vou resumir, porque eu vou apenas discutir sobre os melhores pontos da série, ou piores, né? Vamos logo resumir esse negócio, porque eu gosto disso. Sabe aquela coisa que você sabe que é ruim, mas gosta? Exatamente, é o seu ei. Pra mim, o ponto mais alto da série, em questão ou de ser ruim ou de ser bom, é que ela é muito excêntrica, o que é ótimo pra pré-adolescentes. Não é à toa que eu adorei a série quando eu vi, quando eu tinha os meus, sei lá, 17, 16 anos. Tipo, olha a sinopse desse negócio, já começa por aí, ó. Mulheres que não estavam grávidas tiveram filhos com poderes. Não, vamos por partes. Mulheres que não estavam grávidas, elas não estavam grávidas, elas estavam bem. Aí do nada elas tiveram filhos. Loucura. Aí esses filhos vieram com poderes. O quê? Só que eles foram adotados por um cientista maquiavélico. Oi? Quem fumou drogas aqui e criou essa série? Quem foi que fez isso? Aí esse cara treina elas para serem super-heróis, tipo, que nem a Marvel, sabe? Tipo uns Vingadores da vida, só que de baixo orçamento, né? Só que tudo desanda quando um desses irmãos, eu nunca sei o plural dessa palavra, que ódio, prevê o fim do mundo, bem no dia do funeral, né, do cientista que adotou eles. Tipo, passou muito tempo desde que eles eram super-heróis, e daí esse cara morreu aí, esse Reginald Radcliffe, e daí agora eles têm que salvar o mundo porque ele vai acabar, e ninguém sabe por que exatamente. E eles são todos uns babacas, então eles nem. E é isso, gente. Olha que sinopse louca. Você vê isso e você já pensa, nossa, que série maluca. Vou assistir. E era isso que eu pensava também, sabe? Parece aquele tipo de série que quem quer ser diferente dos demais gosta de gostar. Não parece que é uma série para adultos, mesmo que tenha muito palavrão, muito sexo, muito drogas. Parece que é uma série feita para adolescentes que querem se parecer como adultos. Você percebe isso nos próprios personagens ou nas cenas em que a série propõe a colocar. Tem muita cena de luta, com músicas agitadas de fundo, etc. Muita cena de matança, eu diria. Eu não gosto tanto desse tipo de cena. Não é à toa que quando eu fui assistir Deadpool e Wolverine, eu reclamei horrores do fato de que tem muita morte desnecessária. Pra mim, quando você coloca morte numa série, tem que ser da forma certa ali. Porque cada pessoa que morre pode afetar outras pessoas, né, no processo. Óbvio que eles eram personagens extremamente secundários, que nem nome eles tinham, mas foda-se. Mas em The Umbrella Academy acontece em praticamente todos os episódios de todas as temporadas. É sinistro de se pensar. E é sinistro que esses personagens, na nossa visão, são super mocinhos, super-heróis, mas tecnicamente eles são tipo assassinos em massa, principalmente os 5. Então, por que eu vou torcer pra esses personagens? É tipo The Boys, gente. Pensa um pouco como The Boys, entendeu? Aí faz sentido a minha métrica aqui. O fato de que os personagens não levam nada a sério. Eles parecem umas crianças que esqueceram de crescer, não sei falar mais. Eles parecem umas crianças que esqueceram de crescer. Isso é sinistro porque alguém morre. Alguém importante morre, tá? Tipo, ai, kkkk.
Tá certo isso, gente? Ao mesmo tempo, a psicanálise enfrenta isso de uma forma interessante. Eles interpretam como você fazer uma piada para esconder o seu ressentimento, a sua tristeza, angústia. Mas todos os personagens fazerem isso, se um deles fosse sarcástico e irônico, tudo bem, mas todos os 7, o Reginald Hardgreaves ensinou aulas de ironia e sarcasmo para todos eles, isso não faz o menor sentido. 5 que tem 50 anos nas costas, tecnicamente, usar sarcasmo o tempo todo e palavrões como se fosse um adolescente, isso não tá batendo. Os personagens ao longo das temporadas, eles lutam o tempo todo por pouca bosta. Você não pode falar nada pra eles que eles já ficam querendo bater uns nos outros. E esses personagens são muito traumatizados. O Luther, ele ficou na lua, né, o Hardgreaves colocou ele na lua, porque ele, na verdade, sofreu um acidente e o Hardgreaves foi lá e colocou soro de macaco nele, soro de gorila. Aí ele ficou um gostoso, mas ficou bizarro, ficou bem trembolona. Aí jogou ele pra lua, vai pra lua, vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai. Aí depois ele descobre que ele ficou lá pra nada. Mas depois, na 4ª temporada, é dito que não foi pra nada, foi pra ele proteger a Abigail Hardgreaves. Aí você fica, o quê? Mas não era pra nada? Não era, isso era importante pro personagem, né? O fato de ele estar lá pra nada. Mas tá bom, né? Aí tá lá o Diego, que ele tem um vício em salvar pessoas, né? Em ser um herói. Mas fazer faculdade de policial ninguém quer. Aí ele fica lá invadindo a delegacia, buscando crimes. É bizarro. Esse cara aí ele é o mais infantil de todos, na minha opinião. Porque ele é muito briguento, ele é muito pavio curtinho. Ah, vai fazer uma terapia, filho da puta. Eu adoro a Alison, gente. Ela é perfeita. O arco dela nas temporadas é muito bem feito, inclusive, menos na 3ª. Mas isso eu vou falar mais tarde. O poder dela é muito foda. Nossa, mas se eu fosse a Alison, filho, se eu tivesse esse poder, todos os homens héteros que eu gosto estariam aos meus pés. Nossa, que sonho! Perde a filha dela e o marido dela pro próprio poder, porque você raciocina e pensa, será que eu estou apaixonado pela Alison ou será que ela me manipulou para eu estar apaixonado por ela? Faz total sentido, eu ficaria super paranoico. Não tem como eu viver do lado de uma pessoa que pode me manipular o tempo todo e eu nem saber. Eu queria muito dizer que, ele é o meu fave, adoro o Klaus, que não sei o que, mas ele é insuportável, é o que mais fala merda, começa por aí. O fato de que ele demora pra deixar o vício dele é fudido. A série traumatiza ele horrores o tempo todo, ele já tem um monte de trauma. A série vai lá e mete cada vez mais trauma nele, vai se fuder. Eu tento gostar do Klaus e quando eu consigo ele comete alguma mancada. Ou volta pras drogas, ou não escuto bem. Ele é irritante, mas confesso que ele é um dos que mais muda visivelmente na série, que você de fato vê o arco dele. A Vânia, ela, coitada, sempre deixada de lado, toda desaprovada, toda xoxa, toda capenga. Tudo por um plot twist acontecer mais tarde, né? Mas é interessante que ela vai lá e escreveu um livro sobre como era ser rejeitada por irmãos super-heróis. Imagina só os Vingadores estarem lá salvando o mundo, aí tem lá um Midoriya que não pode usar os seus poderes. Eu faria um massacre, ela não tá errada não, ela tá certíssima. Vai lá, diva, dá o seu nome. Bom, a série possui ótimas reviravoltas, como o fato de que a Vânia, na verdade, tinha poderes secretos e que o Hardgreaves dava remédios pra ela trancar estes poderes. E que, na verdade, é ela que causa o fim do mundo, a própria irmã que tava ali o tempo todo e ninguém não viu. Aí, na 2ª temporada, teve a chegada da Layla, que eu acho um plot twist, sim, porque na minha cabeça ela era só maluca. Mas não, ela é do conselho, ela é filha da gestora. Ela também tem poderes e ela copia o poder dos outros e... Como é que a gestora sabia que ela copiava o poder dos outros? Tipo, ela contou? Ela contou? Como é que ela também sabia disso? Tipo, não faz o menor sentido. Vamos para o que de fato importa, que é o desenvolvimento dos personagens. Aqui ele é feito de forma muito lenta e sutil. O que eles fazem? Eles colocam migalhas de desenvolvimento ao longo da série. Irritante, sim, pra caralho, mas vamos ter que aturar. E daí na 2ª temporada é o que mais acontece de desenvolvimento. Eu sinto que a primeira é pra apresentar os personagens e na segunda que realmente acontece desenvolvimento. E tem a Alison, que aqui é quando ela brilha, meu Deus, porque a Alison, ela é uma mulher negra e empoderada e ela vai para os anos 60, onde negros não eram empoderados, eles eram desempoderados, eles eram oprimidos. E daí o poder dela é literalmente manipular as pessoas. O que ela faz? Militância forçada. É engraçado ver esse poder ser usado dessa forma. Faz total sentido. É de uma criatividade sem tamanho, entendeu? A Vânia encontra alguém... Ai, esse casal, eu amo esse casal. Ela encontra uma mulher que ela tava numa vida horrorosa com um marido abusivo e uma criança com talvez autismo. A série nunca explica o que ele de fato tem. E nada muito grave, né? Ele nem mata um monte de pessoa depois, não, imagina.
Daí a Vânia entra na vida delas, né, dessas pessoas, sem querer, ela é só encontrada por eles, porque eles meio que atropelam ela sem querer. E daí ela tem amnésia, então ela nem lembra que ela destruiu o mundo anos depois, né, tecnicamente. Ela se apaixona por essa mulher e elas têm um romance, e ela explica que ela se sente presa e que ela não tinha ninguém, ela não conversava com ninguém. E quando você não tem ninguém, você vai pra onde você tem, ela só tinha a Vânia. Ela explica como é se sentir presa dentro de si, não poder ser ela mesma. Porque se ela for, ela pode ser literalmente morta ou presa nessa época. A única coisa que fode esse casal é o garoto. Ele pega os poderes dela. Quem inventou isso? Quem colocou isso no roteiro? Gente, demite essa pessoa, por favor. Daqui em diante esse garoto só ferra tudo. Era só ele ter morrido. Era só ele ter morrido afogado, tudo ia se resolver. Ia ser tudo perfeito e maravilhoso. Elas iam poder ainda ser ainda mais livres, na verdade. Óbvio que isso é piada e eu tô só sendo irônico, gente. Pelo amor de Deus, não me cancelem. Bom, se tem personagens, se tem protagonistas, tem que ter antagonista também, né? Vamos analisar todos os antagonistas de todas as temporadas, só pra isso mesmo. Vamos lá. Tem a gestora, que é a principal antagonista da primeira e da segunda temporada. Na verdade, na primeira era mais o Hazel e a Chacha, né? Mas eles eram mandados por ela, então tecnicamente é ela sim. A gestora é aquela mulher toda faraônica que usava looks icônicos e fumava cigarro que nem a Cruella Cruel. Tecnicamente, ela só queria subir de cargo, ela só queria uma vaga na presidência da empresa. E querer subir na empresa não é um ato maquiavélico, então eles tiveram que deixar ela ainda mais malvada na segunda temporada, criando a Layla, né? Dizendo que ela matou os pais da Layla, que ela aparentemente tem um vício em pegar uma criança com poderes e criar pra virar uma assassina pra comissão. Eu preferia ela quando ela não era tão malvada assim, porque eu gosto de vilões meio termo, vilões que não são nem maus, nem bons. Eles só são muito ambiciosos e ela só tinha uma ambição muito forte mesmo. Deixam ela malvada na segunda temporada só pra ela poder ser morta depois. Eu adoro o Hazel e a Chacha. A Chacha, ela é icônica, toda cheia de razão, toda coberta de razão. E o Hazel, ele é um maluco, um louco. Ele só quer se apaixonar por uma idosa que ele conheceu comendo rosquinha. Ele só quer ter uma vida simples numa fazendinha, todo fofinho ele, todo querido. Mas a Chacha não é uma querida, ela é ambiciosa também, assim como a gestora. Então, meio que quando ela morre eu fico muito puto. Nos quadrinhos, eles nem têm desenvolvimento, eles só são dois personagens, nada a ver com nada. Aqui, eles têm nome, eles têm rosto, eles têm tudo. Eu adoro, eu acho isso bem bacana. Eu odeio os suecos. Quem inventou esses personagens, gente? Isso é só pra ter cenas de luta na segunda temporada, né? Porque eles não têm um pingo de carisma, eles são só, tipo, 3 caras branquelos, leitosos, são só isso eles. E a única coisa boa que eles fazem é que a Alyson mata um deles fazendo, tipo, eu ouvi dizer que você matou seu irmão, e daí ele mata o próprio irmão, e daí ele fica traumatizado e quer vingança, tipo, é sinistro, é do caralho. Essa cena foi legal. Agora, de resto, nem ligo pra eles são super esquecíveis. Na terceira temporada temos os Sparrows, né, a Sparrow Academy, mas eu odeio todos esses personagens. Porra, eles mal chegam e já querem lutar contra os Umbrellas. Dizendo que, essa casa é nossa, que não sei o que, aqui é a Umbrella Academy. Porra, foda-se. Isso não é motivo pra você ficar lutando contra mim, não. Eu só viajei no tempo, eu tô perdido, me ajuda, gente. Cadê a educação? Vocês não são heróis? Tem que salvar as pessoas aqui. Não é à toa que eu só lembro de 3 deles, que é a Sloane, a Garota dos Corvos e o Ben. Mas é só porque o Ben, ele já tava lá antes, né? Ele meio que morreu na segunda temporada de uma forma muito linda, pra no final ele voltar aqui de uma forma bem xoxa, bem capenga, porque aqui ele tá um babaca. A dos Corvos, ela era toda... O design dela é muito bem feito, porque ela é cega e ela enxerga pelos corvos, e ela cria vários corvos, e... Ai, é muito foda. Ela é muito estilosa, ela de fato tem um dos melhores poderes e personalidade também. Ela é sarcástica, ela é irônica, mas não é mal educada. Ela pensa, ela tenta... Entendeu? Tipo, quando o Ben faz alguma coisa errada, ela fica bem, isso tá errado, não tá? A Sloane, ela é insuportável. Ai, mas ela fica com o Luther e eles têm um romance bem fraquinho. E ela consiste em só ser boazinha. E por que ela é legal? Porque se todos os outros são babacas, por que ela não é também? Tipo, não faz nem sentido. E ela também é o motivo do casal Alyson e Luther não se desenvolver. Além do fato de que a Alyson tem vários maridos, né? Dona Flor e seus 3 maridos. Mas eu queria que eles se relacionassem. Principalmente por causa daquele episódio da primeira temporada que eu acho ele um
ultraje. É um episódio de uma linha do tempo que não existe, porque o 5 volta no tempo e muda ela depois. E daí, nessa linha do tempo, o Luther e a Alicent têm um puta de um desenvolvimento, eles ficam juntos, pá. Eu adoro esse episódio, só que ele é, tipo, muito filler. Que ódio. Mas eu queria que eles ficassem juntos, eu torcia pra esse casal. Eles tinham tanta química, tudo pra no final não acontecer. Também na quarta temporada tem a Jenny e o Jenny, como GJ, e eles são ridículos. Eles ficam lá dizendo, ai, a minha linha temporal ela é melhor, e eu quero ela de volta. E, ok, bacana, mas e o carisma? Vocês têm? Não tem. Nem ligo pra eles, eles são só esquisitões. Que nem parece que esses dois bobalhões são pessoas, parece que eles só são os da vez, sabe? Os vilões da vez. Bom, voltando para a terceira temporada, ela só acontece porque no final da segunda, eles vão ter que voltar no tempo pra voltar pra linha do tempo deles. Só que pra que fazer isso? Tecnicamente, a terceira temporada só acontece porque eles voltaram pro presente. Se a Vanya tivesse ficado nessa linha temporal, ele teria perdido os poderes e nada daquilo teria acontecido. O paradoxo do avô não teria acontecido. Acabaria bem. A Alicent seria muito mais feliz com o Raymond. O Klaus seria mais feliz com a seita dele. O Luther seria mais feliz lutando. Mas não, eles têm que voltar pro presente. Por quê? Ah, porque a linha temporal ia ficar confusa. E não, mas no final a comissão deixa eles irem pra linha temporal que eles quiserem. Como é que a comissão deixa eles voltarem no tempo e por causa disso a comissão acaba? Tipo, a comissão causou o próprio fim da comissão, sendo que a comissão sabia que caso eles votassem ia acontecer o paradoxo do avô. Então como eles não impediram isso? Como isso não aconteceu? Tipo, é o maior furo de roteiro de todos. Eles só voltaram no tempo pra acontecer a terceira temporada, né? É visível isso. Tudo aconteceu de fato na segunda temporada, pra no final a terceira nem tem mais o que desenvolver. Então fica perdido, é visível que os roteiristas estão perdidos. Eles ficam meio, o que eu vou fazer agora com o Luther? O que eu vou fazer agora com o Diego? Não tenho o que fazer mais, é visível. Por exemplo, aqui a Alicent, ao invés de ela se desenvolver, continuar sendo madura, porque ela já passou por muita coisa, ela enlouquece, ela vira tipo a Wanda Maximoff, porque ela perdeu a filha, perdeu o marido numa outra realidade, e daí agora ela quer porque quer voltar pra eles, e ela até mata pessoas pela sua ambição. A Vanya tem a questão da transição dela pra Victor. Isso combina com a personagem? Não, mas combina com o ator. Quer dizer, não faz sentido pra série, mas eu aceito isso, assim como todos os personagens aceitaram também. Na verdade é o quê? Representatividade, mas dá pra ver que foi mal colocado, dá pra ver que foi feito às coxas só pra usarem o mesmo ator, de certa forma, e não ter que buscar outro. Porque se buscassem outro seria até um pouco de homofobia, talvez, né? Seria um pouco bizarro, né? Ah, agora que ele é trans, então ele vai perder todos os papéis dele? Sinistro. Então, ok, eu aceito, mas dá pra ver que não era pra ser assim desde o começo, que foi super... Vou ter que engolir com farinha, que nem Juliette, né? Fazer o quê? Senão vão militar pra cima de mim. Na terceira, o mundo acaba de novo. E a partir disso que eu percebi que eu não aguento mais ver o mundo acabando. O mundo acaba na primeira, na segunda, na terceira, na quarta temporada também. Toda temporada acontece um fim do mundo, eu não aguento mais. Eu acho que esses personagens funcionam sim um fim do mundo, assim como nos quadrinhos. Na verdade, nos quadrinhos, a partir do volume 2, não tem mais o fim do mundo. Ele nem acontece mais. Acaba que a gente quer dropar da série porque ela é meio que mais da mesma coisa. Eles indo de ponto A a ponto B e tentando impedir o fim do mundo. Acontece isso em todas as temporadas. É uma forma de bolo. Só que, cara, pra quem maratona a série que nem eu fiz, fica super repetitivo, fica super enjoativo, dá vontade de dropar. Então, não sei, foi meio chatinho pra mim. É a mesma temporada em 4 temporadas, é chato. Na terceira temporada, meio que eles reiniciam não o tempo, mas o mundo, a realidade perfeita pra todos eles. Eu adoraria que esse fosse o final também. Pra mim faria sentido, pra mim casaria, também seria bacana, mas não. E agora vai ter a quarta temporada. Uau, 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 uau. Quem pediu? Ninguém nem pediu. Todos eles têm essas vivências novas, né? Eles têm essas vidas deles, só que eles são super infelizes nessas vidas que eles têm. Então, a Alicent não consegue o papel que ela quer em filmes grandes. O Luther, ele não quer mais ser stripper, ele é infeliz com isso. O Klaus, ele é todo medroso. Então, eles não são felizes, eles só estão vivendo a vida deles. Isso poderia ser explorado, a série poderia ser um sitcom deles só vivendo a vida deles, só que agora sem poderes. Ou tipo um WandaVision, deles recuperando os poderes, mas colocando isso num dia a dia, e não num salvar o mundo de novo. E seria legal se fosse sobre isso, sobre a nova vida deles, como se fosse um spin-off, um epílogo. Eu vejo aqui que os roteiristas têm fetiche em pegar um personagem, fazer ele viajar no tempo e ganhar mais traumas. Isso acontece com o Klaus e o Dave na primeira temporada, e agora aconteceu isso com a Layla e os 5. Eles meio que ficam presos numa estação de trem temporal, e se passaram 6 anos, eles se relacionaram. Sim, 5 e Layla aconteceu, sendo que Layla é casada e tem filhos. Porra, 5 talaricou seu irmão por quê? Eu não sei, tá muito do nada.
Parece que os roteiristas só queriam colocar um casal novo na série e meio que os 5 e a Layla ficaram juntos por um episódio. Pá, que aconteça um casal aqui. Não é assim que funciona não, tá? Já que essa temporada tem 6 episódios ao invés de 10, com toda a temporada da série, tá tudo muito corrido aqui. É muita informação jogada de uma forma muito rápida e nada convidativa. Primeiro, tem as calêndulas, whatever. Meio que é isso que dá os poderes dos personagens. Na verdade, eles só nasceram daquelas mães, que não eram mães antes delas serem mães, por causa das calêndulas, que é tipo um pó que o Radcliffe lançou do espaço, porque ele é um alienígena, e do planeta deles tem esse pó, e esse pó fez eles nascerem. O Reginald só criou esses irmãos, essas crianças, né, com poderes, porque elas são essas calêndulas que a Abigail criou. A Abigail criou essas calêndulas. No final, até no plano do Hotel Oblivion, ele voltar no tempo e salvar a Abigail. Quando isso aconteceu, né, quando ele finalmente conseguiu salvar ela na quarta temporada, a Abigail olha pra cara dele e fala que ela não queria ter sido salva, que ela queria estar morta. Que piranha! Inclusive é ela que causou o fim do mundo. Nossa, esse personagem mal chegou e eu já odeio ela. O Ben também aqui tá horroroso. Ele já tava horroroso na terceira temporada. Aqui ele tá pior. Porque ele só fica ficcionado nessa garota e eles se beijam do nada e ficam do nada. E ele vira esse monstro a lá de um Ito. E, nossa, é assustador, é avassalador. É muito triste de se ver. Vamos logo pra pior parte de toda a temporada. Na verdade, toda a série. Literalmente, o final da série consiste em os roteiristas esfregarem na nossa cara que a gente acompanhou esses personagens por 4 temporadas só pra ver eles sofrerem consecutivamente. Eles desaparecerem e serem completamente esquecidos. Ou seja, todos os filhos que eles tiveram vão esquecer deles. Tudo que a gente assistiu foi pra nada. Porque no final, esses personagens nem existiram. Porque caso eles existam, o fim do mundo também vai existir. Não é nem que eles morreram, é que eles nunca existiram. As ações deles não tiveram nem consequências. Eles não foram ações, não foram nada. 30 horas de série pra nada. Eles viraram flores. Eles viraram flores. Inclusive, quando eles não existem, todos os personagens secundários são muito mais felizes. A gestora é feliz, aquele cara da condução, ó. Que isso, CPTM? Aquele cara da comissão é feliz. Olha que legal. Nossa, gente, que isso? Que isso? Roteiristas? Processo, né? Eu perdi tempo aqui, ó. Aqui consta como propaganda enganosa. No Código Penal 206... é isso daqui, ó, é da prisão, tá? Da cadeia, é isso daqui. Eu só fiz esse vídeo porque eu me recuso a ter gasto 40 horas da minha vida. Então que pelo menos eu faça um vídeo pro YouTube. Eu gostava dessa série aqui. Pra mim, até a segunda temporada ela funciona. Pra mim, até, na verdade, o penúltimo episódio da segunda temporada ela é uma série muito boa. Mas depois disso, ela só vai de água abaixo. E é isso, gente. O que vocês acham, né? Vocês acharam que eu tenho razão, ou que eu tô maluco, ou que eu assisti a série com a bunda? Coloque aí nos comentários. Eu quero conversar com vocês pelos comentários. É isso, né? Compartilhem, deem like, porque quem não gosta disso, né, gente? Agradeço, viu? E é isso, né? Deixa eu encerrar por aqui, porque eu tenho 40 minutos pra editar. Eu tenho 45 minutos de áudio pra editar, tá? Sinistro. Então, um beijo, galera.